Olá, meus amigos do canal Icrifei. Joia? Tudo bem com vocês? Pois bem, hoje vamos começar mais uma aula do nosso canal, falando hoje sobre o exame 28º, o exame unificado da OAB 28º. E hoje eu vou falar sobre a peça. Vou dar umas dicas sobre a peça para vocês. Legal? Então vamos lá. Eu vou fazer um resuminho do problema. O link do problema vai ficar aqui embaixo, aqui, né, Rafael? É isso aí, né? Vai ficar aqui embaixo, tá? Ou então peça no meu Facebook, peça no meu Instagram, tá? E aí o Rafael manda e eu mando também, que eu tô entendendo pra caramba de informática, tá? Então é o seguinte, qual é o probleminha? Então tá lá, né? Tem lá o Túlio e a Joaquina. O Túlio começa a namorar a Joaquina. Olha a pegadinha desse problema, a primeira pegadinha. Tá lá, Joaquina que acabou de completar 15 anos. Eles queriam que induziram você ao crime sexual, estupro de vulnerável. Nada a ver, meu, nada a ver. Estupro de vulnerável é abaixo de 14 anos, pelo amor de Deus. Não entra nessa, botar lá, acabou de completar 15 anos, nada a ver, é abaixo de 14 anos. Então não tem nada a ver com o estupro dele. Vulnerável. Então lá, o Tulhão, gente boa, começou a namorar a Joaquina. Porém, a Joaquina falou lá para o Túlio: estou grávida do meu ex-namorado e eu estou com medo de falar para os meus pais. Preciso fazer um aborto. Aqui eu faço um parênteses, tá? Isso é o problema da OAB, tá ok? É apenas problema da OAB, tá? Que é crime. E aí, o Tulião falou assim: não, eu vou arrumar um remédio que é proibido, abortivo para você. E foi lá e fez. E entregou para ela. A Joaquina tomou o remédio, né, e imediatamente ela começou a sangrar, o que os pais presenciaram, levaram ela no pronto atendimento e depois fizeram uma ocorrência na delegacia. Porém, já no hospital, já informaram que ela não estava grávida. Ela era um cisto e ela não estava grávida, né? Pois bem, isso está no problema, no meio do probleminha. Vocês vão ler aqui no link, mas está no meio do probleminha. Mesmo assim, houve a investigação e houve o oferecimento da denúncia. Aqui algumas dicas. O probleminha da OAB começa a falar o seguinte: Túlio eu tenho aqui os dados aqui, nascido em 1 de janeiro de 96. Cuidado com isso daí. Toda vez que a OAB começa a falar que o réu, que o acusado nasceu em tal data, ela está sugerindo, não estou falando que toda a prova é assim, é apenas para vocês se ligarem. Ó, se liga aí! A prova está sugerindo que pode ter aí uma dica de prescrição acima de 18 anos e abaixo de 21 anos. Fiquem ligados. E a prova da OAB nessa prova vem dando uma outra dica. Vem lá. Recebimento da denúncia e publicação da sentença de pronúncia. Aí, meu amigo, na hora que você leu recebimento da denúncia e publicação da sentença de pronúncia, fechou. Outra coisa que você tem que tomar cuidado. Nessa prova da OAB, isso eu falo para os alunos de prática forense. Presta atenção! Presta atenção! Eu falo lá. Cuidado, que a prova da OAB sempre colocará data de oferecimento da denúncia, data de recebimento da denúncia. Ó, em que momento interrompe a prescrição? Não é no oferecimento da denúncia. Escute, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É no recebimento da denúncia. Por favor. Então, a interrupção da prescrição é no recebimento da denúncia. Essa é uma das pegadinhas. Logo, você vai ter a data do oferecimento da denúncia e do recebimento da denúncia no probleminha. A interrupção da prescrição do recebimento da denúncia. Joia? Então vamos lá, vamos continuar com o nosso raciocínio.
Então, houve o oferecimento da denúncia, houve o recebimento da denúncia, aí veio a instrução criminal, toda a instrução criminal, houve as oitivas, o interrogatório, houve as alegações finais orais e o juiz falou, vou proferir a decisão no prazo legal. Porém, nesse interregno, foi juntado o laudo de exame de corpo de delito, falando que a medicação que o como é que é o nome dele? Eu ia falar Tício, é Túlio. Você sabe que é o Tício, né? Que o Túlio ofereceu para a Joaquina, não causou nenhuma lesão. E também foi juntado um documento do hospital, né, comprovando que ela não estava grávida. Mas isso foi após a instrução criminal. Isso é uma dica que vocês têm que tomar cuidado. Mas mesmo assim, no problema da OAB, mesmo devido a todos esses absurdos, tá? Que é só o juiz pronuncia o Túlio. Senhores, e aí vem o probleminha. Qual é a peça prática, independente, sem ser habeas corpus, né? Que eles deixam bem claro que é uma peça exclusiva de advogado, cabível no caso concreto. Então vamos lá. A peça é recurso em sentido estrito. Aí, hoje eu tô com o meu novo bastão. Aquele negócio de detector de boneco que não funciona. Esse é melhor para ficar olhando, ó. Interposição de recurso em sentido estrito. Viu? Artigo 581, inciso 6º. Senhores, é importantíssimo. Vou fazer isso aqui toda hora para ver o barulhinho, ó. Chique. E aí, o que é importante? Como que eu sei que é um recurso em sentido estrito ou um recurso de apelação? Senhores, recurso de apelação é quando há uma decisão definitiva. O recurso em sentido estrito é uma decisão que ainda tem o trâmite do processo, ainda há uma continuidade processual. A decisão de pronúncia, ela põe fim ao judício accusationis, da primeira fase do tribunal do júri. Por quê? Então, mas ainda continua. O procedimento do júri não acabou. Então não é recurso de apelação, é rese. Se fosse impronúncia, aí seria recurso de apelação. Porque se é impronúncia, esse processo acabou. Esse procedimento. Se houver novas provas no prazo prescricional, vai começar tudo de novo o procedimento lá atrás. Então, por isso que é apelação. Mas a decisão é impronúncia. Decisão de Pilatos. E nesse caso, qual é o recurso? 581, inciso 6º, do Código de Processo Penal. Então os senhores já sabem que trata-se de a peça prática, o recurso em sentido estrito. Já achei a peça, já me localizei onde eu estou. E por que também eu sei que é o 581 e eu sei que é porque é crime contra a vida. Quais são os crimes contra a vida? Crimes dolosos, consumados ou tentados contra a vida e seus conexos. Logo, homicídio, auxílio ao suicídio, infanticídio e, aborto, que é o caso aqui em voga. Tá certo? Então, primeiro caso. E aí, como que se faz uma peça rese? Dica aqui. A peça é muito simples. Endereçamento. Você vai colocar a competência no endereçamento, nesse caso é de Porto Alegre. Você vai botar aqui, a fundamentação legal. Depois você vem em preliminar. Em que momento? Sempre tem preliminar, tá? Recurso sempre tem preliminar. Na OAB sempre cai preliminar. Preliminar é toda a discussão processual. Analise as preliminares, acabou a preliminar, vai entrar no mérito. E aí,
terminou o mérito, discute o mérito e por fim faz o pedido. Então vamos ver nesse esqueleto que eu passei para vocês como que se faz o RES. Primeiro de tudo, endereçamento, competência. A interposição do recurso de sentido estrito, o 581, inciso 4, é para o juiz de primeira instância, tá? Aqui, mais uma vez, porque o RES, aqui, ó, vai tomar a cabeça, presta atenção. O RES, ele tem o juízo de retratação. O RES tem sempre o juízo de retratação, conforme o artigo 589 do Código de Processo Penal. Então você faz a interposição para o juízo de primeira instância com um pedido de retratação. E aí as razões para o tribunal. Então aqui a competência aqui é para Porto Alegre, juiz de primeira instância, e as razões é para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá? Joia? E aí vem as razões. Nas razões, você começa com preliminar. Qual é a primeira preliminar? Lembra que eu falei, começou a dar data de nascimento, recebimento da denúncia, publicação da sentença, faz a conta da prescrição. E aqui, a acusação é no artigo 126, tá? Rafael, você manda eu ficar no computador? Hoje eu estou no papel, tá? Hoje é papel. Hoje não quero nem saber se é de computador, você fica mandando ficar em computador. É papel mesmo, tá? O Rafael fica enchendo aí. É papel. É artigo 126 do Código Penal, que é a acusação dele. Que é você, né, fazer o aborto com o consentimento da vítima. Porém, olhem só, vamos lá no Código Penal, como eu sempre falo, Código Penal tem que estar aberto, tem que ler o código. Vamos no 126. Aqui, 126, praticar aborto com consentimento da gestante, reclusão de 1 a 4 anos. Vamos fazer o cálculo de prescrição de cabeça. Vai no artigo 109, tem um quadrinho do artigo 109, eu vou dar uma aula só de prescrição para vocês, tá? Então, vai ter lá o quadrinho do artigo 109, joga no quadrinho, você vai ter lá o cálculo de prescrição. Então vamos lá no artigo 109, vamos fazer de cabeça isso aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, ou gravado via YouTube, né? Aqui 109, aqui a nossa prescrição é 8 anos, porque não excede a 4 anos, tá? A nossa pena aqui é de 1 a 4 anos, a prescrição é 8. Que prescrição é essa? PPP! Prescrição da pretensão punitiva abstrata. Dá até para dançar, né? Mas não vou dançar, não. Então, um dia eu danço, mas hoje não. Então, PPP, prescrição da pretensão punitiva abstrata, tá? E eu sei que a prescrição é 8 anos. Porém, eu olhando aqui, os meus cálculos não dá 8 anos. Mas, o que começou lá, ele é menor de 21 anos. E aí, pelo artigo 115 do Código Penal, será que é o 115? A gente nunca pode saber de cabeça, tem que olhar lá. 115, o prazo de prescrição é reduzido, né, pela metade, por ele ser menor de 21 anos. Pum, batata. Então eu achei a minha primeira preliminar. A minha primeira preliminar é a prescrição. Por quê? Porque do recebimento da denúncia até a publicação da sentença de pronúncia já se passaram mais do que 4 anos. Então a primeira preliminar é a prescrição. Prescrição da pretensão punitiva abstrata. E aí você tem que fundamentar, hein, meu? Tem que fundamentar. Botar os artigos. 109, combinado com... Olha lá. 109, combinado com o artigo 115. Combinado com o artigo 117, que é a interrupção da prescrição. E aí você vai fundamentando. E fala que tipo de prescrição que é. Achamos a primeira prescrição? Achamos.
tá? O Rafael fica levantando a mão. Eu sei, Rafael, tô indo rápido, pô. Você quer que eu faça mais o quê? Caramba! Pô, calma! Então, a segunda preliminar, suspensão do processo. Vejam, lembra que eu falo toda vez que você tem uma pena mínima de 1 ano, não importa se é da Lei 9.099 ou não, se é crime juizado especial criminal ou não, salvo violência doméstica, hein? Salvo a Lei Maria da Penha, que não é o caso, tá? Nesse caso, a pena é mínima de 1 ano. Ele tem o direito da suspensão condicional do processo. Então o que você vai fazer? Você vai, com uma segunda preliminar, você vai pedir para que, né, se anule a decisão de pronúncia, se remeta ao Ministério Público para que ele faça a proposta da suspensão condicional do processo. Mesmo você tendo certeza da prescrição. A prova da OAB, ela quer que você coloque todas as teses, todas as preliminares. Legal? Entendeu? Então a segunda preliminar, suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099. Terceira preliminar também é anulação da sentença de pronúncia. Por quê? Porque foi juntado os documentos, tá? Tá aqui, ó, segunda, terceira, foi juntado os documentos após a instrução, viu? Samba agora, o que é festa? Não é assim, instrução criminal tem regra, procedimento tem regra, não é assim. Então, após o procedimento, juntou documentos importantíssimos e não abriu vista, ofendeu o contraditório, ofendeu a ampla defesa. Logo, tem que se anular a sentença de pronúncia para que observe esses documentos. Fechou as preliminares. Vai no mérito! Vai no mérito agora! O mérito, teve crime de aborto? Teve, olha aqui, teve crime de aborto? Não! Por quê? Porque ela não estava grávida. Aí vem sempre aqui, né? Mas a pessoa, ela estava com a intenção de fazer o crime de aborto. Para, rapaz! Acorda pra vida, meu! Viu? Não adianta você ter só o dolo. Veja fato típico aqui. Não é o fato típico. Teoria do crime, fato típico não é só o dolo, né? É conduta, nexo causal, em regra, e a tipicidade. A tipicidade é a adequação típica da conduta ao fato, à lei. Então, como que eu vou fazer aborto em alguém que não está grávida? Não tem adequação ao fato típico, e por mais que haja a intenção. Logo, por ausência de tipicidade, o fato é atípico. E qual é o artigo disso? Artigo 17 do Código Penal. Entendeu? Artigo 17 do Código Penal. O que fala o artigo 17? Crime impossível. E aqui é absoluta impropriedade do objeto. Não esqueçam, o mérito é só isso. É só. Não. Então você tem aí que não há crime, pois não há o aborto, e o fundamento disso tudo é o artigo 17. Crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Terminamos o mérito e agora já está quase terminando a peça, turma. É o pedido. Lá você vai lá no pedido e você vai aqui, ó. Vou achar o meu pedido aqui. Deve estar aqui o meu pedido. E aí você tem o mérito, o pedido. Por isso que o Rafael fica bravo comigo. Eu sei, Rafael, eu sei que você fala que eu tenho que ter a peça, que eu tenho que ter o computador, eu tenho que ter o pedido. Mas tudo bem, tá aqui, ó, achei o pedido, tá? Senhores, o meu pedido que eu tenho que fazer, fechando a peça. Primeiro, você vai pegar a sua preliminar, mais o seu pedido, mais o seu mérito, e vai ser igual ao pedido. É uma soma matemática. Quantas preliminares eu fiz? 3. Quantos méritos eu fiz? 1. Eu tenho 4 pedidos, né? Eu tenho 4 pedidos. O primeiro pedido é o pedido da prescrição.
O segundo pedido é o pedido da anulação da sentença de pronúncia e para que ocorra a suspensão condicional do processo. O terceiro pedido, ele fala da anulação da sentença de pronúncia para que se abra o contraditório em relação aos documentos. E por fim, no último pedido, que é um dos mais importantes, absolvição sumária. Entendeu? Absolvição sumária que você vai fazer lá. Está no artigo 415 do Código de Processo Penal. Então, vamos no artigo 415, rapidinho, que o Rafael tá me matando aqui, tá se esguelando, mas vai esperar um pouquinho, Rafael, que eu gosto de ler o artigo para meus alunos, eles sabem disso. 415, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando, né? Inciso terceiro, o fato não constituir infração penal. É esse aqui. É absolvição sumária com base no crime impossível que você justificou no mérito. E não esqueçam que no exame da OAB ele pede para você datar, tá? E o prazo do recurso em sentido estrito são 5 dias. Tá bem? Você não conta o dia do começo, que você foi intimado, mas conta o último dia, tá? Senhores, encerramos de uma maneira muito simples a peça reze. Recurso em sentido estrito, tá? Senhores, duas perguntas, rapidinho. Dá tempo, Rafael? Dá? É o seguinte. Primeiro, uma perguntinha de uma aluna falou assim: professor, como que eu vou saber que ação penal pública é incondicionada, condicionada ou queixa-crime? Eu vou dar, isso aí é o meu mascote, o Tarzan, que tá fazendo um auê, tá? Eu tenho o meu Chico, que é o meu cachorrinho, que tá já arrebentando aqui o meu escritório. Mas eu adoro o meu mascotinho. Vou trazer ele, não esqueci ele ainda não. É que tá lá embaixo, eu esqueci de trazer ele. Senhores, como que eu vou saber que é ação penal pública incondicionada, ou condicionada, ou, né, ação penal privada? A regra dos crimes é ação penal pública incondicionada. Então, quando não tiver nada escrito no Código Penal, você já sabe que é ação penal pública incondicionada. Você vai pegar o Código Penal, você vai ler o artigo e você vai ver lá que não tem nenhuma menção de representação e nem queixa-crime. Logo, você já sabe que a ação penal pública é incondicionada e só ocorre o prazo prescricional. Porém, se você pegar um artigo e no finalzinho do artigo ou no finalzinho do capítulo, fala lá, esse crime ocorre mediante representação. Aí você está mediante uma ação penal pública condicionada, porque o artigo está dizendo para você. E você também tem ação penal privada, porque o mesmo artigo, o crime, determina que seja proferida uma queixa-crime. Vou dar alguns exemplos. Exemplo, ameaça e o crime de dano. Tá? Você pega o crime de ameaça, o crime de dano, você tem aí o crime de ameaça, a ação penal pública condicionada, e o crime de dano, né? Você tem aí, não dano grave, tá? Desculpem, o dano grave você tem aí, né? A queixa-crime aí para ser feito agora, tá? Mediante ação penal privada. Então esses dois exemplos. Ou então, crime contra a honra, geralmente ação penal privada. A lei determina, sempre a lei no finalzinho, ou do artigo ou do capítulo. Se você não encontrar nada, é ação penal pública incondicionada. Essa é a regra. Não esqueça que há exceções na Lei Maria da Penha em relação à violência doméstica devido a novas decisões do Supremo Tribunal Federal. Lógico, tá? E um outro aluno aí também perguntou: professor, como que eu vou saber? Eu estou meio confuso em relação às peças ou não. Tiagão, é o seguinte, cara. Para você ter essa análise, que você está confuso de localizar as peças, você tem que saber procedimento. Então a primeira dica que eu dou para vocês é estudar o procedimento em processo penal. Como que eu estudo o procedimento em processo penal? Eu tenho que fazer uma linha do tempo. Eu faço uma linha do tempo e vou botando o meu procedimento.
Porque se você fizer a linha do tempo, você sabe aonde você está. Vou dar um exemplo. Procedimento de crimes praticados por funcionários públicos, ou então de tráfico de drogas. Existe a defesa preliminar, que é antes do recebimento da denúncia. Então eu estou aqui antes mesmo do processo. Então, vamos supor que no processo eu estou na resposta à acusação. Existe o processo já, houve o recebimento da denúncia, houve a citação e o próximo passo já é a resposta à acusação. Vamos supor que eu estou no final da instrução criminal, mas ainda não houve sentença. É caso de memória alta, eu estou aqui. Vamos supor que já houve sentença. Então você está mais um pouco do procedimento, um pouco mais distante do procedimento. É recurso, tá? Então, recurso de apelação ou pode ser uns embargos. Então, senhores, entendeu, Tiagão? Você pediu para mim? Entendeu? Então, quando você tem aí, você tem que estudar o procedimento. Estude o procedimento sumário, estudem o procedimento ordinário e os procedimentos especiais de tribunal do júri, procedimento de tráfico, rito do funcionalismo público. Joia? Tá bom? E para finalizar, né? Rafael tá fazendo um escândalo aqui. Toque o meu sininho, tá? Se inscrevam lá, que é graças a vocês, a força que vocês estão me dando nas salas de aulas, no fórum, no dia a dia, que eu estou vindo gravar aqui, tá? É legal isso, tô achando muito legal a experiência. E eu vou falar uma mensagem. Escute bem agora, escute bem. Nunca desista dos seus sonhos. E tenham amigos. Sabe por quê? Porque amigo é a coisa mais importante que existe na vida. Não é isso? Eu estou com dois aqui, meu parceiro Sandro e Rafael. Amigos. Amigo é a coisa mais importante, tá? Família é tudo, mas você precisa de amigos, tá bom? Não desistam da sua vida, não desistam dos seus sonhos, tenham amizades, sejam humildes, homens bons, mulheres boas, decentes, e todo mundo vai gostar de vocês, tá bom? Vale a pena viver, turma, vale a pena viver. E não esqueçam de honrar o cordão preto. Honrem sempre o cordão preto. Sejam leais e humildes. Até mais, até a próxima aula. Até mais. Vamos lá!